Eu gostaria de conversar com vocês hoje e falar a partir do texto do Salmo 89. Aqueles que me conhecem sabem que eu amo o livro de Salmos. Este é um dos livros favoritos para mim das Escrituras. Esse é um livro de oração e de louvor do povo de Deus no decorrer da história. E esse Salmo 89 é um salmo que eu acredito ser propício a nós no momento em que nós estamos vivendo. Esse mês de outubro nós separamos para refletir sobre essa temática do leão e do cordeiro. E eu acredito que esse salmo, ele nos mostra um pouquinho de um desses aspectos de Deus que a gente não deve se esquecer nunca, principalmente em momentos difíceis na nossa vida. Então, eu vou fazer a leitura do Salmo inteira, na ordem que estão aqui os versículos, mas ao comentá-lo, eu não comentarei na mesma ordem que os versículos se encontram. Mas vamos ler a partir do versículo 1. Se você quiser acompanhar aí, eu vou ler da NVI. Diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com o teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força. E pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Numa visão, falaste um dia aos teus fiéis, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo, encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado,
e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o, e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo, e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros, e reduziste às ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem poderá viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho de suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Vamos orar. Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco hoje, nessa manhã, que o Senhor venha nos edificar, que a nossa fé seja aumentada, que a nossa confiança em ti seja aumentada, que os nossos olhos voltem-se para ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo interessante, ele foi escrito por um autor desconhecido nas Escrituras. De fato, só existe no texto sagrado uma pessoa que é referenciada pelo mesmo nome dado ao autor desse salmo. No entanto, cronologicamente, essa pessoa não se encaixa para ter sido o autor do salmo. Então, isso desafia muitas vezes aqueles que são os comentaristas do texto ao encontrar a autoria do salmo. Muito provavelmente, o salmo, no entanto, está falando de um contexto que é posterior ao grande reino de Davi e de seu filho Salomão. O salmo faz várias referências a Davi e ao seu reino aqui, mas ele está falando de uma época posterior a essa. Esse reino majestoso de Davi, mais majestoso ainda através do seu filho Salomão, era apenas uma lembrança diante do salmista aqui. O tempo em que ele vivia era um tempo em que o reino não havia somente sido dividido, mas possivelmente era o tempo do exílio, era o tempo do cativeiro, era o tempo em que havia toda essa majestade, essa glória havia sido reduzida a cinzas. E aí, o Salmo, então, nesse contexto, volta-se para Deus para falar assim: Deus, o Senhor fez promessas, o Senhor fez alianças, o Senhor disse isto acerca de Davi, do teu servo. E onde é que está tudo isso agora? O que aconteceu com a tua promessa? O que aconteceu com a tua fidelidade? Onde é que o Senhor está? É esse o contexto do Salmo, é isso que a gente lê aqui nesses versos. Se a gente olhar no versículo 19,
até o versículo 29, é esse momento em que Deus está estabelecendo a sua aliança, que se encontra, inclusive, no versículo 3 do Salmo, onde Deus diz, eu fiz uma aliança. A referência aqui é 2 Samuel 7,16, quando Deus leva Natã para falar a Davi acerca da construção do templo e daquilo que aconteceria através do seu filho Salomão. E a gente, ao ler o texto das Escrituras, a gente vê que essa construção do templo, inclusive em Jerusalém, foi um sinal dessa bênção e da prosperidade e da extensão do reino de Davi através do seu filho. Então, nos versículos 19 a 29 desse salmo, há uma lembrança aqui. É como se aquele que ora a Deus está falando, Deus, o Senhor falou isso e o Senhor fez isso. O Senhor escolheu um homem, o Senhor o ungiu para que fosse rei, e o Senhor prometeu que o reino dele seria inigualável, e de fato foi. E a gente vê que esse processo de Deus ter escolhido Davi, ter ungido, inclusive, é algo que reflete a bondade e misericórdia de Deus. No momento histórico da nação, onde Saul havia se desviado, Deus envia o profeta Samuel para ir lá e ungir um dos filhos de Jessé. Ele chega lá, conhecemos a história, tem todos os filhos de Jessé ali alinhados, enfileirados diante do profeta para que pudessem ser escolhidos. Ele olha para cada um deles, ele inclusive olha para a aparência física, para a sabedoria, para aquilo que eles transmitiam como capazes de exercerem essa função de rei. Nenhum deles é escolhido por Deus. Quem é escolhido é aquele que não estava presente, que havia sido deixado de lado, que estava no campo, cuidando de ovelhas. Aquilo que os homens não conseguiam ver, é aquilo que Deus viu, e Deus então chama Davi, e esse é o grande rei. Esse se torna o grande, não só rei, mas se torna um grande guerreiro. Davi foi um líder, ele foi um guerreiro, ele era um poeta. E a gente encontra tudo isso depois de anos, então, desfeito. Mas aquele que ora, volta-se para Deus e diz, Deus, o Senhor falou e o Senhor fez isso. E agora? Eu acredito que qualquer pessoa nessa vida que tenha caminhado com Deus, tenha tido fé, tenha passado a crer em Deus e nas promessas de Deus, cedo ou tarde, vai se deparar com situações semelhantes, em que você vai voltar-se para Deus, ou vai falar consigo mesmo, ou então vai falar com pessoas ao seu redor e vai dizer assim, Deus falou isso, Deus prometeu isso, eu tinha essa esperança acerca de algo que Deus iria fazer na minha vida, na minha história, e não aconteceu. Onde está Deus? O que deu errado? Cadê a fidelidade de Deus? Afinal de contas, Ele não falou? E agora? É esse, novamente, o contexto desse salmo. Agora é interessante que o salmista, ele lembra-se da promessa de Deus, mas lembra-se que juntamente com essa promessa de Deus feita a Davi através de Natã, em 2 Samuel 7, Deus também falou do que aconteceria caso os filhos desobedecessem a Deus. Aí a gente encontra nessa porção dos versículos 30 em diante, onde, até o versículo 37, onde Deus fala sobre o castigo que seria consequência dos erros, do violar os decretos de Deus, da desobediência, de se voltar contra Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa desunião do povo, aquele reino majestoso, acabou sendo dividido. A primeira parte dessa derrota gigantesca do povo de Deus é que esse reino majestoso foi dividido em dois. Ele primeiro foi rachado em dois, houve uma divisão ali. E essa divisão veio como consequência exatamente da atitude das pessoas para com Deus, para com as leis de Deus, da desobediência deles. E está aqui, se os seus filhos abandonarem a minha lei, não seguirem as minhas ordenanças e violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, eles serão castigados. A iniquidade deles será punida com vara, com açoites, Deus está falando.
E foi exatamente isso que aconteceu. E o salmista lembra disso. Ele lembra que houve esse ato de desobediência, né? Mas ele lembra que mesmo assim Deus falou assim, mesmo no castigo, mesmo na disciplina, mesmo que eu venha punir, eu não vou deixar de amar. Não afastarei dele o meu amor, jamais vou desistir da minha fidelidade, não violarei a minha aliança. Paulo vai escrever uma das suas epístolas sobre Deus, e ele vai falar assim, que se nós o negarmos, ele vai nos negar. Se nós formos infiéis, ele vai permanecer fiel. Se nós formos infiéis a Deus, Deus não vai mudar a sua fidelidade. Ele vai permanecer fiel. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Ainda que o meu povo se desvie dos meus caminhos, eu serei quem eu sou. Então aqui há consequências do pecado. O escritor aos Hebreus vai usar dessa porção, no capítulo 12 da sua carta, para falar sobre a disciplina. E ele vai dizer que o Senhor disciplina aquele que ama. É exatamente o que está aqui, é uma disciplina de um Deus que ama. Agora o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que nenhuma disciplina parece ser um ato de amor na hora em que a gente está passando por ela. Na verdade, aquele que está sendo disciplinado sente que não há nenhum amor ali, que se tivesse amor, não haveria disciplina. Mas Deus faz questão de dizer, ainda que isso aconteça, eu não vou abandonar a minha fidelidade, a minha aliança, o meu amor, eu não vou deixar de amar. Deus não nega a si mesmo, Ele não nega, Ele não deixa de ser quem Ele é por causa dos nossos pecados, Ele continua sendo quem Ele é. E nesse contexto, então, é que o salmista fala assim, poxa, o Senhor nos rejeitou, nós estamos abandonados aqui, o Senhor se enfureceu e nos abandonou, e agora nós estamos em ruínas, nós viramos chacota dos nossos vizinhos, eu virei chacota dos meus vizinhos. Os evangelistas vão usar essa porção para falar do Senhor Jesus, quando Ele é zombado, quando Ele está sendo escarnecido diante dos seus inimigos ao ser levado à cruz. É exatamente isso, essa situação em que ele se sente. E no versículo 46, então, ele pergunta, até quando, Senhor? Até quando a gente vai se ver nessa situação? Então, novamente, é importante a gente lembrar que às vezes na vida a gente vai passar por isso. E por que o salmo é importante? Por que eu escolhi esse salmo para falar sobre esse tema do leão e do cordeiro? A razão disso está nos versículos centrais do salmo 14 a 18. A W. Tozer diz que aquilo que nós pensamos sobre Deus, ou o primeiro pensamento que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus, é talvez uma das coisas mais importantes da nossa vida. Quem é Deus para nós? Quem é Deus? Isso, Tozer diz, talvez seja a coisa mais importante na nossa relação com tudo. Nesse salmo aqui nós encontramos Deus. O Deus que se revela nas Escrituras, o Deus que nós deveríamos depositar a nossa crença e a nossa confiança. Um Deus, no entanto, que tem desaparecido em nossos dias, em meio a muita confusão teológica. Que Deus é esse que se revela aqui? É o Deus que nós temos falado através dessas figuras do leão e do cordeiro. C.S. Lewis, quando escreve as suas crônicas de Nárnia para falar sobre Deus e falar sobre a esperança em Deus para crianças, ele elege como figura desse Deus um leão, Aslan. E todos aqueles que viram os filmes ou que leram a história, veem que esse leão de Lewis, ele é diferente. Porque ele é um leão que parece ser um leão manso. Ele é amigável. Ele é adorável. Ele é incrível. As crianças o amam.
Mas em determinados momentos, esse leão revela que ele é um leão, que ele não é um gatinho domesticado, que ele não é um gatinho que você bonitinho, que você faz qualquer coisa. Ele é um leão, ele é capaz de rugir e de fazer estremecer ao seu redor, porque ele é um leão. O problema de muitas das nossas teologias hoje é que elas enfraqueceram Deus a tal ponto que Deus se tornou um ser sem nenhum tipo de poder. E é uma tentativa aí de responder às questões desse salmo aqui, de responder às questões de que parece que Deus nos abandonou. Se Deus é Deus, e se Deus é bom, e se Deus é amor, por que que nós estamos nessa condição? Por que que essas coisas não aconteceram na nossa vida? Uma tentativa de responder a isso, as teodiceias, né? Conciliar o amor de Deus, o poder de Deus com o sofrimento, com o mal, com os problemas desse mundo. Há várias maneiras de fazer isso. Uma delas é negando Deus totalmente. Não há Deus. Se houvesse Deus, não haveria o mal, não haveria sofrimento. Se houvesse Deus, e Deus fosse bom, justo e poderoso, não haveriam essas coisas. Então, há essas coisas, nós sabemos que elas existem, portanto, não há Deus. Essa é uma resposta comum, uma resposta filosófica comum que muitos têm dado. Mas respostas mais recentes, tentativas de conciliar o mal, o sofrimento com Deus, mais recentes, têm ido pela linha do enfraquecimento de Deus, de reduzir o poder de Deus, de desfigurar Deus, até que Deus já não é mais Deus. E isso poderia ser uma opção para o salmista aqui. Ele está em uma situação muito pior do que qualquer um de nós estamos. Alguns olham para o cenário nacional hoje e há um desespero tremendo, há um pavor no ar aqui no Brasil, por parte de muitas pessoas. Um pavor acerca do que virá. Bom, nada disso se compara à condição que esse homem que escreveu o Salmo estava. Ele estava numa condição em que o pavor já não era mais apenas uma coisa no horizonte, havia tomado conta da história. O terror havia se estabelecido, pessoas haviam sido levadas escravas, muros haviam sido derribados, templo queimado, a situação era de caos estabelecido absoluto naquele lugar. Essa era a condição. E, no entanto, mesmo questionando a Deus, mesmo perguntando até quando, Senhor, mesmo dizendo Deus, o Senhor nos abandonou e tudo mais, mesmo lembrando Deus acerca das promessas de Deus, e nesse diálogo com Deus, lutando como se fosse com o próprio Deus, ele não opta por diminuir Deus e o poder de Deus. A resposta que ele dá não é reduzir Deus a um ser fraco. A resposta dele é voltar os olhos para Deus e para quem Deus é, conforme Deus se revelou ao seu povo. Que Deus é este? Esse é o Deus Criador. Esse é o Deus do universo. Esse é o Deus que é um Deus temível. Calvino traduz essa palavra aqui como um Deus terrível, que causa pavor. É o Deus das Escrituras. Talvez você não goste dele. Talvez eu não goste dessa ideia. Talvez você prefira o gatinho, fofinho, bonitinho, e não o leão. Mas o Deus das Escrituras é assim. Quando a gente lê lá no texto de Moisés, e Deus vai entregar a lei, ou seja, o que Deus espera da conduta do seu povo. O que acontece lá? Qual figura que a gente tem disso daí? Deus diz para Moisés, olha, não permita com que ninguém, nem mesmo um animal, se aproxime do monte, porque se chegar perto e ultrapassar o limite estabelecido ali, vai morrer. Que visão é essa que a gente tem desse Deus que se revela a Moisés lá e que entrega a lei? É um Deus que causa espanto e terror, a fumaça e raios no monte. Moisés entra nesse lugar pavoroso para receber de Deus a lei de Deus. É assim que Deus se manifesta lá.
mas ao mesmo tempo em que Deus se manifesta, sim, Deus é um Deus amoroso. Então, o salmista nos traz a visão de Deus. No versículo 14 ele vai dizer assim: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Deus reina. Versículo 18: tu és o nosso rei. Deus reina. Ele reina sobre tudo. Versículo 9: tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. É como Jó vai dizer, que Deus estabeleceu um limite das ondas. A visão que esses homens tinham de Deus é exatamente isso, de um Deus que é totalmente poderoso sobre tudo, mesmo quando eles estavam diante das forças da natureza. E a gente tem que pensar num mundo em que essas forças da natureza se manifestavam para eles de uma maneira bem diferente daquilo que a gente entende hoje. Se a gente pensar na antiguidade, se a gente pensar nas mitologias, pensar no modo como o ser humano, durante séculos e séculos, tinha que prover respostas para as questões da natureza, muitas delas, né, que deram origem a esses mitos e tudo mais, tinham a ver com o fato de que o homem se sentia completamente impotente diante dessas forças, diante da peste, que dizimava pessoas e dizimava nações e tantas outras coisas que aconteciam. Agora, o povo das Escrituras, o povo do livro, como é conhecido, havia tido uma revelação de um Deus que era o Criador de todas essas coisas. Era um Deus que tinha domínio sobre todas essas coisas. Mas como é que ele tinha domínio sobre todas essas coisas, se às vezes essas coisas aconteciam e elas, inclusive, acabavam influenciando a vida desse povo? Mesmo assim, o que eles aprenderam a confiar é uma palavra que é conhecida como providência. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações de infortúnio na vida, mesmo em meio a situações em que tudo parecia contrariar a crença e a esperança deles, eles ainda assim acreditavam que Deus estava no trono do universo, que Deus reinava. Daí vem a ideia e o conceito de soberania, que Deus reinava soberanamente sobre tudo. E a leitura que eles faziam, no final das contas, desses momentos de infortúnio, de desgraça, a leitura que eles faziam ao passar por isso, era que Deus os guiou e que Deus tinha um propósito e que Deus tinha um plano. A gente vai ver isso no final da história de José, lá no Egito, quando ele se reconcilia com seus irmãos. Uma história marcada por tantos dramas e tantas coisas difíceis, de traição. Pensa bem, você ser vendido como escravo pelos seus irmãos, que primeiro queriam vê-lo morto. Anos depois, tudo muda. Você está numa situação que Deus permitiu que você se encontrasse, em que você exerce autoridade em uma área sobre toda a terra conhecida daquela época. Seus irmãos vêm até você, se curvam diante de você, aqueles que o traíram, José tem aquele momento de reconciliação com seus irmãos. Quando eles reconhecem isso, eles veem o mal que eles fizeram. Qual é a resposta de José? Deus converteu o mal que vocês fizeram em bênção. Deus esteve no controle todo o tempo. Agora, quem fala isso? Quem fala isso é um homem que passou boa parte da sua vida preso, abandonado, numa cadeia, numa masmorra. Um homem que esteve, em muitos momentos, próximo à morte por causa dessas coisas, de maneira injusta, que experimentou injustiça muitas vezes. O que ele diz? Deus esteve guiando tudo isso. Então essa crença da providência de Deus é que se manifesta nesse povo da promessa de Deus, que mesmo quando luta com Deus, mesmo quando questiona Deus, não abandona a sua confiança em Deus, porque sabe que Deus reina, que Deus é Senhor, e que a justiça e a retidão estão no alicerce do seu trono, e mais, amor e fidelidade vão à sua frente. Aqui nós encontramos o leão e o cordeiro. É um Deus poderoso,
é um Deus soberano, é um Deus forte, é um Deus que ninguém, absolutamente ninguém, pode ir contra Ele. Mais ainda, é um Deus que diz e que se revela como aquele que nada nessa vida, nada nesse mundo, nada na história vai acontecer sem a sua permissão. Nada. E nada é nada. Você vai dizer assim, isso quer dizer então que Deus permitiu, e você pode nomear aí uma série de acontecimentos terríveis na história da humanidade. E se nós formos encarar o Deus da Bíblia como Ele se revela, nós temos que dizer o seguinte, sim, Deus permitiu. Ele permitiu. Por quê? Não sabemos. Talvez um dia saberemos. Talvez um dia, como José, nós olharemos para trás e vamos dizer assim, olha, Deus fez tudo isso por isso. Talvez. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca dormiu, cochilou na história. Ele estava dormindo, então esse ditador terrível tomou posse e fez essa desgraça, porque ele cochilou. Não! Deus diz que Ele não dorme. O guarda de Israel não cochila. Ele está o tempo todo no controle, no domínio desse universo que Ele criou. Então esse é o Deus poderoso. Diz aqui, a gente vai encontrar essa palavra aqui, que expressa, né, a confiança que eles tinham em Deus, versículo 6. Ó Senhor dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, de todas as divindades na antiguidade dos diferentes povos. Esse é o Deus que está acima de todos e que é um Deus poderoso, ninguém pode ir contra Ele. Ele é poderoso, versículo 13, o teu braço, evidentemente, aqui a linguagem é antropomórfica, quase toda essa linguagem aqui é antropomórfica, mas o teu braço é poderoso, a tua mão forte, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Está falando do poder e da autoridade de Deus, a destra de Deus, a autoridade do rei é forte. Então esse é o Deus que se revela. Ao mesmo tempo, note, amor e fidelidade vão à tua frente. Esse Deus forte, esse leão é um cordeiro. Esse leão é cheio de amor, e é um amor fiel. Por isso, no versículo 1, o salmista começa com essas palavras: cantarei para sempre o teu amor, ou o amor do Senhor, ou as misericórdias do Senhor. Talvez a melhor tradução do hebraico aqui seria exatamente essa aí. Algumas versões antigas trazem isso, as misericórdias do Senhor, porque não é só uma misericórdia. São muitas as suas misericórdias. Eu cantarei para sempre. A tua fidelidade ela se estende de geração a geração. Deus é fiel. E Ele permanece fiel, mesmo quando nós olhamos ao redor e tudo ao nosso redor parece estar fugindo do controle. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo como nação, nós temos oportunidades diante de nós que podem definir o tipo de pessoa que nós iremos nos tornar e o tipo de cristão que nós iremos nos tornar. Esse é um momento delicado na história do nosso país, e eu acredito que todo mundo que tem consciência do que está acontecendo sabe disso. Não preciso ficar repetindo detalhes, mas é um momento delicado. Não é só do nosso país. Conversando com pessoas de outras partes do mundo, a gente vê que isso está acontecendo em outros lugares do mundo, em lugares distantes. Na semana passada, quando o Hudson, eu e o Moá estávamos na Alemanha, uma das pessoas que estava falando conosco lá serve num país chamado Burma. Como é que é o nome de Burma? Agora eu esqueci. Hudson, me ajuda aí. Algum de vocês? Burma? Acho que não é o Ceilão. Talvez seja o Ceilão, um outro nome. Bom, é um paizinho pequeno ali entre o Vietnã e
Bangladesh, naquela região lá da Ásia. Mianmar, é o Mianmar, é isso aí. Antigamente era Burma, agora é Mianmar. E eles têm servido lá, e a gente estava conversando sobre essas questões políticas e tudo mais, e as questões de instabilidade naquela região são muito parecidas com as nossas aqui, em outras partes do mundo. Então, esse momento, como eu disse, é um momento oportuno, que vai definir que tipo de gente nós vamos ser e que tipo de cristão nós seremos. Por quê? Porque nós temos diante de nós a oportunidade de voltarmos os nossos olhos para Deus e confiarmos em Deus, como Ele deve ser confiado. Nós temos diante de nós a oportunidade de agradecer a Deus mesmo por aquelas coisas que a gente não entende, confiando que Ele continua sendo Deus, que Ele está assentado no seu trono de autoridade, que ninguém está acima dEle. Durante esses dias eu estava me lembrando que esse é o mês de outubro, né? E uma das minhas bandas favoritas, U2, tem um disco chamado October, Outubro. Se você for olhar nessa música do U2, uma musiquinha bem curtinha nesse disco, Outubro, ela diz assim: reinos se levantam e reinos caem, mas tu permaneces para sempre. É basicamente isso. É uma música curta dessa banda irlandesa, onde ela está citando essa crença das Escrituras e dos Salmos. Reinos e reis se erguem com a sua pompa, com a sua majestade, com a sua arrogância, achando que vão permanecer para sempre no poder e de repente desabam. E a história está repleta de exemplos assim. Se levantam e caem, mas Deus permanece para sempre. Então, nesse mês de outubro no Brasil, a gente tem a oportunidade aqui de olharmos para Deus como nosso Deus, como a nossa esperança, como o nosso Senhor. A despeito de qualquer resultado das urnas, colocarmos a nossa confiança nele, sabendo que qualquer pessoa que seja eleita, qualquer um, dos dois ou outros, ou se houver uma reviravolta total nessa disputa, qualquer pessoa que for eleita, possivelmente vai nos decepcionar. O homem é falho. A nossa esperança jamais deveria estar em qualquer um que seja. Mas Deus é Senhor. E se Deus permitir que esse ou outro esteja no poder, não sabemos o que Deus tem para nós. Alguém já disse que quando Deus quer julgar uma nação, Ele permite com que um rei impiedoso governe sobre ela. E se Deus quiser nos julgar? E se Deus quiser julgar o seu povo agora? E se Deus quiser corrigir-nos dos nossos maus caminhos? E se Deus permitir com que a gente, durante um período da nossa história, sejamos de fato governados por um rei impiedoso? Eu não sei. Eu estou dizendo que todas essas coisas podem acontecer e são possíveis. E no meio disso tudo, nós estamos criando uma guerra uns com os outros. Então, qual deveria ser a nossa atitude? Voltar os nossos olhos para Deus. Agradecer a Deus e louvar a Deus por quem Ele é e colocar a nossa esperança nele. O Senhor é Deus. Ele reina para sempre. O seu amor é fiel. A sua fidelidade vai permanecer e vai se estender de geração a geração. Não importa o que aconteça. Não importa quem esteja sentado no trono do governo humano. Há um Deus acima de tudo no universo. E a Ele está a nossa submissão. Esse é o caminho da gratidão. Esse é o caminho da confiança. O outro caminho, a outra oportunidade que a gente tem, ela é mais complicada. É a oportunidade de permitir com que tudo isso tome conta do nosso coração, de maneira que nós nos tornemos amargurados. Que nós comecemos a ser tomados por um sentimento de revolta. E aí, daqui a pouco, a gente vai estar culpando uns aos outros, porque qualquer governo que entrar, acredite-me, vai nos decepcionar em uma área ou outra. E aí nós vamos estar culpando uns aos outros e dizendo, está vendo, a culpa foi sua, ou foi dele.
porque permitiu que esse governo estivesse lá, porque não votou dessa maneira, aquilo e outro. E essa amargura vai corroendo a gente. Essa amargura não só destrói relacionamentos, não só é perigosa no ambiente político e no ambiente da nação, mas essa amargura destrói a nossa confiança. Essa amargura pode corroer a nossa fé, ela pode corroer a nossa esperança, ela pode reduzir a pó quem nós somos como filhos de Deus e como cristãos. Então nós temos diante de nós a escolha. O que faremos? A minha proposta para você nesse momento é: volte os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Como é feliz o povo, versículo 15, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. É assim que nós vamos encontrar felicidade. É assim que nós vamos encontrar. E felicidade aqui não significa que todas as coisas vão caminhar sempre do modo como a gente imagina que devam caminhar. Note, quando Jesus fala das bem-aventuranças e fala bem-aventurados sois, ou felizes sois, Jesus vai dizer assim: felizes são aqueles, inclusive, que choram. Ou seja, felicidade não significa que você está sempre com um sorriso nos lábios. Tudo sempre está indo bem, a vida é uma festa. Não, felicidade significa que em alguns momentos, inclusive, você passa por apertos e você chora. Mas a felicidade da qual a Bíblia está dizendo aqui, essa bem-aventurança aqui, é porque mesmo nesses momentos você sabe onde está a sua confiança e a sua esperança. É algo sobrenatural. Isso me faz lembrar de algo que eu já citei aqui e quero trazer-nos à memória novamente. Quando Robert McFee Brown esteve junto com Elie Wiesel, lá em Auschwitz. Elie Wiesel foi esse judeu que, como tantos outros na Segunda Guerra, foi levado para Auschwitz com a sua família. Ele tinha 15 anos, eu citei isso aqui semanas atrás, quando os rumores de guerra e perseguição chegaram a ele, e ele, na Polônia, achava: essas coisas jamais vão nos atingir. E a próxima coisa que aconteceu é: eles foram levados. Sua família pereceu totalmente. Há fotos dele no campo de concentração, esquelético, junto com muitos daqueles. Ele sobreviveu e narrou sua história num livro chamado Noite. Muito difícil de encontrar em português, está fora de catálogo há muitos anos, mas se você quiser ler, talvez seja uma das melhores, no entanto dolorosa, narrativas sobre o que aconteceu no Holocausto. Anos depois, muito tempo depois, esse historiador chamado Robert McFee Brown esteve lá com ele no campo. E ele relata isso num dos seus livros. Ele diz que está lá um grupo de judeus, juntamente com esse homem, no lugar onde ele viu a sua família virar cinzas, literalmente. O seu povo e a sua fé virar cinzas. Ele esteve ali e todos estão em silêncio, diz McFee Brown, todos estão em silêncio diante desse ato, porque parece que somente o silêncio é apropriado. Uma vez que ele vai dizer: tantos clamaram a Deus naquele mesmo lugar. E Deus permaneceu em silêncio. Somente agora, então, o silêncio deles é apropriado ao silêncio de Deus no passado, até que, no meio do silêncio, esses judeus evocam a Deus e começam a declarar o chamar. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Eles começam a cantar isso, eles começam a declarar isso. E McFee Brown está lá diante disso, ele fala assim que ele treme diante do seu impulso de negar a Deus e a insistência daqueles que tinham mais razão para negar a Deus em declarar o nome de Deus.
É isso, meus irmãos. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos fé em Deus, mesmo que a gente passe por situações difíceis na vida, a nossa esperança em Deus é maior do que qualquer uma dessas coisas. E é ela que nos sustenta. Ela é que faz com que no meio da tempestade, no meio do desespero, no meio do mar tumultuado, no meio das ondas bravias, no meio da escuridão, brote dentro de nós um canto como aquele que brotou no coração de Paulo e Silas, após terem sido açoitados e serem lançados numa prisão romana. No meio da noite, esses homens estão lá e o que eles fazem? Eles estão cantando a Deus. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença, porque ao andar na luz da presença de Deus, não vai se perder na escuridão. Nós temos a oportunidade diante de nós. Nós temos a oportunidade diante de nós, nesse momento de tanta confusão, de nos levantarmos como povo de Deus. Um povo que confia em Deus. Um povo que põe a sua esperança em Deus. Um povo que não vai ser guiado nem pela direita, e nem pela esquerda, e nem pelo centro, mas vai ser guiado por Deus que está acima de nós. Esse povo que vai saber olhar para qualquer um desses lados com uma voz profética e não vai se curvar diante de qualquer coisa que qualquer um dos lados proporem que vão contra a palavra de Deus. Porque o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. É Ele que nos guia e dele vem a nossa esperança. Nenhum homem, nenhum projeto político, nenhum governo, nenhum rei vai nos satisfazer e vai nos dar a esperança que nós temos somente em Deus. Temos a oportunidade, novamente, de manifestar quem somos como povo de Deus. O meu medo, se eu posso confessar a vocês, talvez não seja muito bom, pastor, confessar o medo, mas o meu medo, no meio de tudo isso, é que a igreja tenha abraçado demais certas opções políticas. É que a igreja tenha avançado demais em abraçar certas causas e certos candidatos e eleger certos salvadores para si. Quando a igreja jamais deveria fazer isso. Quando a igreja se alia a qualquer ideologia, a qualquer proposta política, a qualquer partido, ela perde a sua vocação. E qual é a vocação da igreja? A vocação da igreja é ser peregrina, é ser forasteira, é estar no mundo, mas não ser do mundo, é ter uma voz profética de denúncia de toda forma de injustiça. Porque a igreja serve a um só Deus e a um só Senhor. E o meu temor é que, talvez, Deus permita com que a gente passe por algum tipo de turbulência, para que a gente possa acordar. Aqueles que já estiveram tirando o cochilo num voo tranquilo e de repente acorda no meio do voo assustado. Cadê o cinto? E começa a se voltar para Deus. Deus, não deixa cair esse avião. Já viu assim? Eu já passei por isso muitas vezes na vida. Eu detesto voar. Talvez Deus permita com que a gente passe por um tipo de turbulência, para a gente acordar como igreja, como povo de Deus, para a gente voltar os nossos olhos para Deus. Ele é o justo juiz, Ele é Senhor e Rei. Ele, e somente Ele, é o nosso Rei. Esse que é um leão poderoso, mas que se revela a nós com seu grande amor e fidelidade, como um cordeiro.